Bem-vindos à aula número 11 de acionamento e controle de máquinas elétricas. Hoje nós vamos entrar na parte de controle, fazendo uma introdução e uma revisão da técnica do lugar das raízes. Todos os sistemas, antes de serem controlados, precisam de um modelo, precisam ser identificados. Depois esse modelo é analisado e só a partir da análise se chega no final de controlá-lo. Quando o controle não dá certo, muitas vezes é necessário retomar a análise ou retomar um modelo, ou muitas vezes a análise não é satisfatória e tem que se aprimorar o modelo. Nós chegamos aqui. Nos capítulos anteriores, nós já tínhamos um modelo para os motores, corrente contínua, motor de indução, máquina síncrona, e analisamos esse modelo. Os sistemas de controle, como sabemos, necessitam de sensores, comparadores, controladores, atuadores. Tudo isso é muito mais sofisticado do que um sistema malha aberta, onde diretamente se atua no processo e obtém-se uma resposta. Por que há necessidade, então, dessa sofisticação de uma realimentação? Principalmente por causa de perturbações externas que não são previstas quando se trata de um sistema malha aberta e com a realimentação pode ser compensada. Variações de parâmetros do próprio processo, que é como se fosse uma perturbação interna. É necessário, então, um sistema a malha fechada. Em algumas outras ocasiões, é porque se deseja impor uma determinada dinâmica ao sistema. Se eu trabalho a malha aberta, não tem como melhorar essa dinâmica. Digamos, um processo é muito lento, eu quero acelerá-lo. A necessidade de se fechar uma malha. O sistema apresenta um erro de regime permanente. Não chega exatamente no valor que eu desejo. É necessário uma realimentação. E o controlador mais usado é o famoso controlador proporcional, integral, derivativo. Essas três parcelas, proporcional, integral, derivativa, são bastante naturais. Quando nós observamos alguma coisa que não vai de acordo com o nosso desejo, em função desse sinal de erro, em geral se toma uma ação proporcional ao tamanho do sinal de erro. Num controle mais inteligente, se toma uma ação não apenas em função do tamanho do erro, mas da taxa de variação do erro. Se o erro está aumentando muito rapidamente. Nós agimos assim, por exemplo, quando dirigimos um automóvel, uma bicicleta, uma motocicleta, a velocidade com que nós nos aproximamos do obstáculo, que dá uma taxa de variação da distância ao obstáculo, força uma reação diferente. E, finalmente, a parcela integral, ela é usada para se garantir erro zero para situações de acompanhamento de uma referência. Por que isso? Nós sabemos que um integrador ele só sossega a saída dele, só fica no valor constante, quando o erro de entrada for zero. Se fosse diferente de zero, o integrador estaria integrando ou, digamos, desintegrando. Então, só quando o erro é zero, é que você terá uma situação de regime permanente. Isso parece uma solução mágica, de fato é. O único probleminha da introdução do integrador é que muitas vezes ele instabiliza o sistema malha fechada. Por isso é que a escolha das parcelas proporcional, integral e derivativa não pode ser feita aleatoriamente, tem que ser uma técnica para a escolha. Do nosso dia a dia, também sabemos que a realimentação, quando você faz algum comentário a respeito de um comportamento de uma pessoa, isso pode ter
resultados catastróficos, piores do que se você não falasse nada. É preciso ser um psicólogo. O que vamos aprender aqui, hoje, com o lugar das raízes, é como uma técnica de abordagem psicológica para escolher convenientemente o controlador. Esse mesmo controlador, colocado aqui como uma equação no tempo, pode ser apresentado como uma função de transferência entre a saída do controlador e o sinal de erro, aplicando Laplace nessa equação. Normalmente, as informações, os desejos de um comportamento dinâmico são dados em função da variável tempo, não em função de respostas em frequência ou posição de polos e zeros, por grandezas no tempo. Então, muito comum se falar no tempo de assentamento, o tempo que o sistema demora até chegar praticamente no valor final, com um erro de 1% em relação ao valor final. Outra grandeza muito significativa é o sobrepasso. Enquanto o sinal de saída ultrapassou aquele valor desejado. E também o sinal de erro. Muitas vezes você tem um sistema que ele converge, fica 1% do valor final, mas esse valor final não é exatamente o valor de referência. Não foi o caso aqui dessa figura. Então, esses são parâmetros muito usados e que nós usaremos ao longo do nosso tratamento de hoje. Tempo de assentamento, sobrepasso. Para fazermos uma ligação com a nossa ferramenta de controle. Essa nossa ferramenta de controle pode começar a ser entendida observando essas curvas muito conhecidas da resposta de um sistema de segunda ordem para uma entrada de amplitude unitária. Nós observamos que, dependendo do chamado amortecimento, esse sistema pode ter um sobrepasso maior ou menor. O interessante é se observar, chamar a atenção, que o amortecimento é exatamente o valor do cosseno do ângulo em que das raízes desse sistema de segundo grau, se colocado em coordenadas polares. Outra observação importante é que o tempo de assentamento ele está intimamente relacionado com a grandeza Psi-ômega-m, que corresponde à parte real dessas raízes complexas. De uma forma geral, nós podemos fazer uma ligação de posição de raízes com resposta no tempo através desse diagrama. Tudo que tem raiz posicionada no semiplano da direita, como esse ponto e esse, é instável. Se as raízes são complexas, é oscilatório. Se a raiz é real, é apenas um crescimento exponencial. Quanto mais à direita aqui, mais rápido o crescimento. As raízes posicionadas no semiplano da esquerda correspondem a sistemas estáveis. Se tem raízes complexas, a resposta é oscilatória. Se as raízes só são reais, a resposta corresponde a exponenciais. E quanto mais à esquerda, no plano complexo, mais rápido é o decaimento. E se as raízes estão sobre o eixo imaginário, a resposta é puramente oscilatória. Estaria na margem do estável e do instável. Quanto mais alto ou maior o módulo da raiz complexa do polo, maior a frequência de oscilação. Isso, no fundo, é recordação daquilo que se tem em cursos de controle. Vamos tentar materializar isso da seguinte forma.
Se nós escolhermos um determinado ângulo θ, definimos uma região achurada aqui por linhas horizontais, que vão garantir um determinado amortecimento, que o cosseno θ é exatamente o amortecimento. Então, se eu quiser um amortecimento de 0,7, o ângulo deve ser 45 graus. Se eu quiser um amortecimento menor, 0,5, o ângulo 60 graus. Vamos voltar aqui no tempo para ver o que significaria isso. Olha, o amortecimento 0,7 já dá uma resposta muito boa. O sobrepasso é pequeno, em torno de 5%. O amortecimento 0,5 já dá um sobrepasso um pouquinho maior. O ângulo de 45 graus já me leva a uma região de resposta bastante positiva, se for aceito um pequeno sobrepasso. E a região à esquerda do Xi-ωm, indicada aqui por linhas achuradas verticalmente, vão corresponder a um tempo de assentamento. É fácil fazer essas contas, tem colocado no livro. Dado o tempo de assentamento, eu chego ao valor de Xi-ωm, ou seja, o módulo da parte real dos polos tem que ser maior do que 4,6 dividido por TS. Então, a combinação dessas duas regiões, que é a achurada e o quadriculado, é uma região na qual, se eu tiver as raízes do sistema realimentado, né, aqui posicionadas, tem uma garantia de uma resposta suficientemente rápida e suficientemente amortecida. Vamos exemplificar com um caso de uma antena posicionada através de um motorzinho elétrico. Eu aplico uma tensão no motor, o motor vai começar a girar. A partir de um determinado momento, chegará na sua velocidade nominal. A posição da antena é a integral da velocidade. Aqui representado usando a nomenclatura DIN. Na nomenclatura DIN, as funções de transferência são colocadas com o desenho do que seria a resposta ao degrau daquela parte do sistema. Aqui, por exemplo, se eu tiver uma velocidade constante, a posição, que é a integral da velocidade, vai dar uma linha reta. Se eu tiver uma tensão de alimentação constante, a velocidade do motor, passado um tempo, chegará a um valor nominal. Esse é um modelo bem aproximado, mas que já vai me dar a ideia da importância do controle. Então, aqui esquematizado, aplico uma tensão, tem um motor, ele começa a rodar e eu quero parar numa determinada velocidade. Isso, a malha aberta, ia ser muito difícil, porque no momento que eu chegasse na posição desejada e tirasse a alimentação de tensão, a antena continuaria andando um pouquinho mais. Digamos, eu reverteria a tensão, mudaria a sequência de fase do motor, se fosse um motor trifásico. E aí a antena voltaria para o outro lado, mas não pararia no lugar certo. Isso é porque eu tenho uma raiz justamente no eixo imaginário. É um sistema difícil de ser manuseado a malha aberta. É necessário uma malha fechada. Mas como eu vou escolher essa malha fechada? Então, para se chegar lá, eu preciso de um modelo. Aqui foi colocado através de um diagrama de blocos. Aqui está apresentado como uma função de transferência. Essa parte correspondendo à dinâmica entre tensão e velocidade, e essa daqui entre velocidade e posição. Essa função de transferência me relacionaria a posição com a tensão. O que nós queremos é ver como que esse sistema se comporta no momento que eu tiver uma realimentação, e vamos escolher aqui
um regulador puramente proporcional. Se o regulador tivesse característica integral ou derivativa, essa dinâmica integral ou derivativa eu incluiria na planta. Esse exercício é feito no livro, você pode fazer também, feito facilmente analiticamente, porque cai numa equação de segundo grau, que nós sabemos as raízes, Bhaskara. E você vai ver que, dependendo do valor do ganho, as raízes do sistema realimentado, representadas aqui por esse quadradinho, variam. Quando o ganho é zero, as raízes estão nas posições -2 e 0, que são exatamente as posições do sistema malha aberta. Na medida que o ganho aumenta, chega a uma situação em que K igual a 1, eu vou ter as duas raízes aqui com parte real -1, e quando K, por exemplo, é igual a 2, eu teria raízes em -1 mais ou menos J1. Isso foi feito analiticamente. A grande contribuição do Evans, em 1947, que levou ao lugar das raízes, foi estabelecer um método que me permite chegar à posição das raízes do sistema à malha fechada a partir do conhecimento do meu sistema à malha aberta. Para eu controlar, eu preciso conhecer o sistema. Quanto melhor for o meu conhecimento do sistema, mais fácil será controlar. Quanto melhor for meu modelo, mais fácil será obter o regulador. Então, o Evans, a grande contribuição dele foi uma tese disruptiva, foi a partir do conhecimento total da G, ou seja, dos polos e zeros da função de transferência, estabelecer um algoritmo que me permite determinar a posição dos polos, apenas dos polos, do sistema malha fechada, o que me interessa para ter uma noção da estabilidade ou da dinâmica, como vimos anteriormente. Então, essa é a ideia do Evans, as regras do lugar das raízes, não cabe aqui repetir, bem colocada no livro, mas o mais importante é entender qual o significado do lugar das raízes. Hoje em dia, tem programas, como no MATLAB, que traçam esse lugar das raízes para você com facilidade. Quando eu estudei engenharia, nós tínhamos que fazer o traçado à mão, não tinha essa facilidade. Então, a ideia é, de tal forma, escolher o meu regulador, que incluiria parte proporcional, integral e derivativa, de tal forma que as raízes se posicionassem num lugar desejado. Isso é a ideia de projeto por lugar das raízes. Na próxima aula, nós vamos ver como é o procedimento de projeto em resposta em frequência, especialmente para reforçarmos os conceitos e para percebermos a dificuldade. E, finalmente, na terceira aula desse bloco de controle, vamos aprender uma técnica apropriada para sistemas eletromecânicos. Eu agradeço a atenção de vocês à aula de hoje. Até a próxima.